O mal não existe. Essa afirmação que você viu no título do vídeo pode ter te surpreendido, mas não vou te explicar. Santo Agostinho, antes de se converter ao catolicismo, pertenceu à seita herética dos maniqueus. Esta seita defendia um dualismo absoluto, dizendo que havia dois princípios na origem de todas as coisas, o bem e o mal absolutos. A divindade boa fizera tudo o que há de bom, enquanto eles atribuíam todos os males que aparecem no mundo a um princípio do mal absoluto, igual e contrário a Deus. Santo Agostinho, no livro Contra Maniqueus, refuta esse argumento com maestria. Diz Santo Agostinho que existir, evidentemente, é um bem. Ora, se o mal absoluto existisse, ele teria o bem da existência. Logos, ele não seria o mal absoluto. Portanto, o mal absoluto não existe e não pode existir. Portanto, o mal não pode ser natureza. O mal enquanto ser não existe. Daí se conclui que o mal não existe como coisa. Deus fez tudo o que existe, e a cada coisa que Deus fazia, está escrito no Gênesis, que Deus dizia que cada coisa feita era boa e que o conjunto do universo é muito bom. Portanto, o mal não existe enquanto ser. Enquanto coisa, não há coisas más. Então, você se pergunta o que são essas coisas más que vemos e sofremos? O mal pode ser de duas formas: a falta de um bem ou a desordem de um bem. Por exemplo, se uma pessoa lhe falta uma perna, isso é um mal, a falta da perna. Se uma pessoa tem uma orelha na testa, isso é mal porque é uma falta de ordem. O que realmente existe é o mal moral. Isto é o mal enquanto ação. Há verbos maus. Não há substantivos maus. Assassinar, mentir, caluniar, roubar, etc. são males morais, são ações más. Deus não fez essas ações. É o homem que as faz. Roubar, por exemplo, é um mal porque desordena os bens. O ladrão rouba dinheiro porque o dinheiro é um bem, mas a justiça é um bem maior do que o dinheiro. Ao roubar, o ladrão coloca o bem do dinheiro acima do bem da justiça. Ele desordena os bens, pois a justiça deveria ser posta acima do dinheiro. Então, só há ações más e não coisas más. Você provavelmente está se perguntando, e o demônio? Se o demônio não seria absolutamente mau. Moralmente, o demônio é absolutamente mau, mas não como ser. O ser do diabo foi feito por Deus, que deu a Lúcifer uma inteligência potentíssima e uma vontade imensa. Ele era um anjo do Senhor, mas que Lúcifer usou para fazer ações más, para desordenar os bens. Portanto, o diabo, enquanto ser criado por Deus, só enquanto criatura feita por Deus, é uma criatura boa, pois tem o bem da existência, uma inteligência e uma vontade muito poderosas que ele usa para o mal. Por isso o diabo é moralmente mau. Mas o diabo não é mal absoluto, pois ele existe e existir é um bem. Agora Deus é o bem absoluto, pois fez tudo bom, e não foi ele que criou o mal. O pecado é uma criação angélica, ou seja, ações e desordem criadas pelos anjos caídos e que o homem também as faz. Santo Agostinho argumenta que o mal não possui substância própria, mas é a ausência ou privação do bem. Segundo ele, tudo que Deus criou é bom em si mesmo. Deus, sendo infinitamente bom, não poderia criar algo intrinsecamente mal. Portanto, o mal não é uma entidade ou uma força independente. Em vez disso, é uma corrupção ou diminuição do bem existente. Agostinho usa a analogia da escuridão e da luz para explicar essa ideia. A escuridão não é uma substância ou uma coisa em si mesma, mas simplesmente a ausência de luz. Da mesma forma, o mal é a ausência do bem. Agostinho desenvolve essa ideia em sua obra Confissões e outros escritos, argumentando que tudo o que existe tem algum grau de bondade porque foi criado por Deus. No entanto, quando uma criatura se desvia do seu propósito ou da ordem divina, o bem é diminuído e o mal aparece como uma consequência. Essa visão do mal como privação do bem tem implicações significativas para a teologia cristã. Em vez de ver o mal como algo criado ou permitido por Deus como um fim em si mesmo, ele é entendido como um defeito ou uma falha no tecido da criação que originalmente era boa. O conceito de privação também ajuda a entender a natureza redentora de Deus. Se o mal é a ausência de bem, então a redenção e a graça de Deus podem restaurar essa ausência, preenchendo a lacuna com a bondade divina. Isso está em consonância com a crença cristã de que Cristo veio para restaurar a criação, curando as feridas do pecado e do mal. Além disso, Agostinho argumenta que o mal moral resulta da escolha errada das criaturas racionais. Deus deu aos seres humanos o livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Quando os seres humanos escolhem agir
contra a vontade de Deus, eles criam o mal. Essa liberdade de escolha é essencial para a natureza humana, pois permite que o amor e a obediência a Deus sejam autênticos e voluntários. Portanto, o mal é visto como um subproduto da liberdade humana. A capacidade de escolher o bem implica a possibilidade de escolher o mal. No entanto, essa liberdade é necessária para que o amor verdadeiro e a virtude existam. Sem a possibilidade do mal, a obediência e o amor a Deus seriam compulsórios, portanto, não teriam valor moral. A compreensão de Agostinho sobre o mal, como privação do bem, e como resultado da livre escolha enfatiza a bondade essencial da criação e a responsabilidade moral dos indivíduos. Isso também reforça a ideia de que a redenção é um processo de restauração, onde Deus, através de sua graça, busca preencher a ausência de bem causada pelo pecado, restaurando a criação à sua bondade original. Para Santo Tomás de Aquino, o mal é entendido como uma desordem na criação. Ele argumenta que Deus criou o mundo com uma ordem intrínseca e um propósito específico, e o mal surge quando essa ordem é perturbada, resultando em um desvio do plano divino. Tomás vê o universo como um sistema harmonioso, onde cada criatura tem um lugar e um propósito definidos por Deus. Quando uma criatura age contra essa ordem ou falha em alcançar seu fim adequado, o mal se manifesta. São Tomás de Aquino também desenvolve a ideia de que o mal é uma deficiência ou uma falta de perfeição em algo que deveria possuir essa perfeição. Por exemplo, a doença é a falta de saúde em um corpo que deveria ser saudável, e a ignorância é a falta de conhecimento em uma mente que deveria conhecer a verdade. Essa visão é coerente com a compreensão de Agostinho de que o mal é a privação do bem, mas Tomás enfatiza a noção de desordem em um sistema ordenado. A desordem causada pelo mal pode ser observada tanto no nível moral quanto no nível natural. No nível moral, o pecado é uma ação que viola a ordem moral estabelecida por Deus. Quando uma pessoa comete um pecado, ela está agindo de maneira contrária ao seu fim último, que é a união com Deus. No nível natural, desastres e doenças são vistos como manifestações de desordem na criação. Embora Tomás acredite que esses males naturais podem servir a um propósito maior dentro do plano divino, Tomás de Aquino também aborda a questão do mal no contexto do livre-arbítrio. Ele argumenta que Deus permite o mal moral porque deseja que as criaturas racionais tenham a liberdade de escolher. Essa liberdade é essencial para o amor verdadeiro e para a virtude. Sem a possibilidade de escolher o mal, a liberdade humana seria ilusória e o amor e a obediência a Deus seriam forçados, não voluntários. A existência do mal também serve para manifestar a justiça e a misericórdia de Deus. Na visão de São Tomás, Deus permite o mal para que possa trazer um bem maior. Por exemplo, o sofrimento e a injustiça no mundo podem levar ao crescimento espiritual e à maior dependência da graça divina. Além disso, a justiça divina é manifestada quando o mal é punido, e a misericórdia divina é revelada quando o mal é perdoado e redimido. Assim, a compreensão de Tomás de Aquino sobre o mal, a compreensão de São Tomás de Aquino sobre o mal como desordem na criação proporciona uma visão integrada da teologia cristã, onde o mal é visto não como uma criação de Deus, mas como uma perturbação da ordem divina. Essa visão reforça a bondade essencial da criação e a soberania de Deus em trazer ordem e propósito, mesmo nas situações de desordem e sofrimento. A perspectiva de Tomás também sublinha a importância do livre-arbítrio e a capacidade das criaturas racionais de escolher entre o bem e o mal, destacando a responsabilidade moral e o papel da graça divina na restauração da ordem e da bondade na criação. Deus permite o mal para que um bem maior possa surgir, uma ideia profundamente enraizada na teologia cristã. Ele acredita que, na providência divina, tudo o que Deus permite tem um propósito, e esse propósito é sempre orientado para o bem final da criação. São Tomás de Aquino utiliza a crucificação de Cristo como o exemplo mais elevado dessa doutrina. O pior mal, que foi a morte do Filho de Deus, resultou na redenção da humanidade, o maior bem possível. Esse evento demonstra que Deus pode e de fato traz o bem a partir do mal, utilizando até mesmo as ações malignas dos seres humanos para cumprir seus planos de salvação.
Tomás sustenta que Deus, sendo onipotente e onibenevolente, não apenas permite o mal, mas também o ordena de tal forma que ele serve a um bem maior. Isso não significa que Deus cause o mal diretamente, mas sim que ele permite que ocorra no contexto de sua vontade permissiva. Ele permite a existência do mal moral para preservar a liberdade humana, um bem tão grande que justifica a permissão do mal. A liberdade é essencial para o amor verdadeiro e para a virtude genuína, pois sem a possibilidade de escolha, a moralidade seria desprovida de significado. Além disso, a permissão do mal também serve para manifestar a justiça e a misericórdia de Deus. A justiça é demonstrada quando o mal é punido e a ordem moral é restaurada. A misericórdia é evidenciada quando Deus perdoa os pecadores e lhes oferece a graça para a redenção. Assim, a presença do mal no mundo permite que atributos divinos como a justiça e a misericórdia sejam plenamente manifestados e compreendidos pelas criaturas racionais. São Tomás de Aquino também argumenta que o sofrimento e o mal podem ser instrumentos de purificação e crescimento espiritual. As provações e tribulações que os seres humanos enfrentam podem levá-los a uma maior dependência de Deus, aprofundando sua fé e fortalecendo suas virtudes. Este processo de purificação é visto como uma preparação para a vida eterna, onde os crentes alcançarão a plenitude da bem-aventurança em união com Deus. As dificuldades e sofrimentos da vida terrena, então, têm um propósito redentor e transformador. Além disso, a permissão do mal também é uma expressão da sabedoria divina, que ordena todas as coisas para um fim perfeito. Santo Tomás utiliza a analogia de um artista que usa cores escuras em uma pintura para destacar as cores mais brilhantes. Da mesma forma, Deus permite o mal no mundo para que o bem possa brilhar ainda mais intensamente. A sabedoria de Deus é tal que ele pode trazer harmonia e beleza mesmo a partir das situações mais caóticas e dolorosas. Essa visão teleológica do mal proporciona um entendimento mais profundo do sofrimento e da adversidade. Em vez de ver o mal como um obstáculo insuperável ou um mistério insondável, ele é entendido como parte do plano divino que visa o bem maior da criação. A providência de Deus está sempre em ação, ordenando todas as coisas para o benefício final de suas criaturas. Portanto, na teologia de Santo Tomás de Aquino, a permissão do mal por parte de Deus não é um sinal de indiferença ou impotência, mas uma expressão da sua onipotência, sabedoria e amor. Deus permite o mal para que a liberdade humana possa florescer, para que a justiça e a misericórdia possam ser manifestadas e para que o bem maior possa ser alcançado. Esta perspectiva oferece uma visão de esperança e confiança na providência divina, mostrando que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus está trabalhando para trazer o bem a partir do mal, cumprindo assim o seu plano de amor e redenção para toda a criação. Santo Ireneu de Lyon oferece uma perspectiva única sobre o mal ao vê-lo como parte do desenvolvimento e maturação do ser humano. Ele argumenta que Deus criou os seres humanos à sua imagem e semelhança, mas que a semelhança com Deus é algo que deve ser alcançado através do crescimento e do aperfeiçoamento moral e espiritual. Esse processo de amadurecimento envolve inevitavelmente a experiência do mal e do sofrimento. Santo Ireneu acredita que o mal e o sofrimento têm um papel instrumental no desenvolvimento da virtude e da maturidade espiritual. Sem a presença do mal e do sofrimento, os seres humanos não teriam a oportunidade de exercer livremente a escolha do bem. A capacidade de fazer escolhas morais é fundamental para o crescimento espiritual, pois através dessas escolhas os seres humanos desenvolvem virtudes como a coragem, a paciência e a caridade. É no enfrentamento das dificuldades e adversidades que essas virtudes são fortalecidas e aperfeiçoadas. Para Santo Ireneu, a vida na Terra é uma espécie de escola, onde os seres humanos são treinados e preparados para a vida eterna. O mal e o sofrimento são vistos como desafios que devem ser superados para
que as pessoas possam crescer em santidade e se tornar mais parecidas com Deus. Ele argumenta que, assim como uma criança precisa enfrentar dificuldades para se tornar um adulto maduro, os seres humanos precisam enfrentar o mal e o sofrimento para alcançar a plena maturidade espiritual. A queda de Adão e Eva e a introdução do pecado no mundo são, para Santo Ireneu, parte desse processo de crescimento e maturação. Ele vê a queda não apenas como uma tragédia, mas também como uma oportunidade para a humanidade aprender e crescer. Através das provações e dificuldades resultantes do pecado original, os seres humanos têm a oportunidade de demonstrar sua fidelidade a Deus e de se aperfeiçoar moralmente. Além disso, Santo Ireneu acredita que a redenção oferecida por Cristo é a chave para entender o propósito do mal e do sofrimento. Cristo, através de sua encarnação, morte e ressurreição, não apenas redime a humanidade do pecado, mas também mostra o caminho para a maturidade espiritual. Ao assumir a condição humana e sofrer, Cristo se torna o modelo perfeito de virtude e santidade. Os crentes são chamados a seguir o exemplo de Cristo, enfrentando suas próprias dificuldades e sofrimentos com fé e perseverança. A ideia de que o mal e o sofrimento são instrumentos de crescimento e maturação oferece uma visão esperançosa da condição humana. Em vez de ver o mal como algo puramente negativo, Ireneu o vê como uma oportunidade para a transformação e o aperfeiçoamento espiritual. Esta perspectiva encoraja os crentes a enfrentar suas provações com coragem e a ver o sofrimento como uma parte integrante de sua jornada para se tornarem mais parecidos com Deus. Além disso, essa visão também enfatiza a importância da graça divina no processo de maturação. Ireneu acredita que, embora os seres humanos devam enfrentar o mal e o sofrimento, eles não estão sozinhos nessa luta. A graça de Deus está sempre presente para fortalecer e apoiar aqueles que buscam crescer em santidade. Através da graça, os crentes podem superar as dificuldades e alcançar a plena maturidade espiritual que Deus deseja para eles. Portanto, na teologia de Santo Ireneu, o mal e o sofrimento são vistos como parte essencial do processo de crescimento e maturação dos seres humanos. Eles oferecem a oportunidade para o desenvolvimento das virtudes e para a transformação espiritual. Esta perspectiva dá sentido ao sofrimento e ao mal, mostrando que, mesmo nas provações mais difíceis, há um propósito divino que visa o bem final e a perfeição da criação.